Traz uma aula sobre o cálculo de duration também. É um dos que tenho mais dificuldade, falou o Lucas_Guima aqui no nosso canal, deixando um comentário no último vídeo. Então, a pedido do Lucas, tanto o Lucas quanto você que está aqui me vendo agora, vai aprender nesse vídeo tudo sobre duration de Macaulay e também sobre a duration modificada. Mais do que isso, a gente vai calcular a duration modificada, você vai entender a importância disso na hora de olhar para uma carteira de renda fixa e nunca mais você vai olhar para investimentos em renda fixa do mesmo jeito que você olhava sem entender sobre duration. Combinado? Então, fica comigo, eu sou o Thiago Feitosa, você que está aqui me vendo agora está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu formo profissionais para o mercado financeiro. Aqui nesse canal eu ajudo você que está estudando para uma certificação de mercado financeiro, tá? CPA 10, CPA 20, CE, Ancord, CFP, PQO, CFG, para aprender de verdade, como esse vídeo. Também trago estudos de caso. Então se inscreve aí no canal e faça como o Lucas. Já deixa aqui no comentário qual é o tema que você gostaria que eu explicasse dentro dessa nossa playlist. Combinado? Feito a introdução, agradecendo aí mais uma vez o Lucas, né, por ter enviado essa pergunta. Lucas, deixa aí nos comentários para eu saber se vai ficar claro, se ficou claro para você depois do vídeo. Fechado? Então vamos lá. Vamos ficar na mesma página, depois você vai ver o estudo de caso que eu trouxe aqui para isso ficar bem completo. O que é duration de Macaulay? Então é uma definição que eu chamo de definição quadrada, olha só. Lê comigo. Duration de Macaulay é o tempo médio ponderado até o recebimento dos fluxos de caixa de um título e ele vai ser medido em anos, pode ser medido em dias, mas isso aqui nada mais é do que o prazo médio ponderado de recebimento de um dado fluxo de caixa. Isso é duration. Agora você talvez esteja se perguntando, Thiago, mas por que isso importa? Como é que eu vou usar isso na vida real? Você vai entender. Inclusive, fica comigo porque eu trouxe uma planilha para a gente fazer um exercício e você entender a importância disso, tá? Mas antes, vamos no passo a passo que eu quero que você entenda. Veja bem, se duration é o prazo médio ponderado, o que a gente pode dizer sobre um investimento como esse? Imagina que você, que está aqui me vendo, é um investidor que investiu nesse título, que vence daqui a 5 anos e você sabe que você vai receber daqui a 5 anos 10 mil reais. Eu pergunto para você, qual que é o prazo médio de recebimento? Ora, Thiago, se eu vou receber daqui 5 anos, o prazo é 5 anos, não é? É, tá certo. Então, nesse caso, teríamos uma duration de 5 anos. Simples assim. Ocorre que na vida real, a gente não vai investir em um único título, o investidor vai comprar vários títulos. Se estivermos falando de um gestor de um fundo, tem lá talvez milhares de títulos na carteira, com prazos diferentes, com valores diferentes e como isso se expõe ao risco. Então, eu vou dar um outro exemplo, tá? Imagina que você, que é um investidor, comprou esse título, que vence daqui a 5 anos, e no mesmo dia você comprou um outro título. E esse outro título, olha só, é esse aqui, que vence daqui a 3 anos e, portanto, daqui a 3 anos você vai receber 100 mil reais. Agora, eu posso perguntar para você, olha, olhando para esses dois títulos que você tem em carteira, qual é o prazo médio ponderado de recebimento? Ou seja, o prazo que você vai ter a grana de volta. Bom, talvez você olhe e fale, opa, peraí, Thiago, em 3 anos eu vou receber 100 mil. Em 5 anos eu vou receber 10 mil. Então a minha média ponderada vai ser alguma coisa ali entre 3 e alguma coisa, porque a maior parte do recurso eu recebo daqui a 3 anos. Tá certo, é isso. Você já está chegando no conceito de duration e repito, você vai entender o porquê que isso é importante, a gente olhar para isso e olhar para a exposição ao risco de uma carteira. Eu quero colocar um pouco mais de pimenta nessa carteira teórica que nós estamos montando, por quê? Os títulos de renda fixa, como você deve saber, eles podem pagar cupons periódicos, ou seja, podem pagar rendimentos periódicos. Então vamos supor que você comprou um terceiro título e esse terceiro título paga cupom anual. Então como é que é desenhado o seu fluxo de caixa? Você investidor que comprou 3 títulos,
Bom, daqui 5 anos eu recebo 10 mil, daqui 3 anos eu recebo 100, e aí olha só, daqui 1 ano eu recebo 10 mil, daqui 2 anos eu recebo mais 10, e daqui 3 anos eu recebo mais 10, e daqui 4 anos eu recebo 110, que seria aqui o principal do meu título, mais o último cupom. E agora, pergunto para você, olhando para estes fluxos de caixa que são desenhados em períodos diferentes, em prazos diferentes, qual seria, portanto, a sua duration? Ou seja, qual seria o prazo médio ponderado? E aí, eu vou apresentar aqui para você a fórmula, mas você vai ver que vai ficar muito simples. Olha só. Para a gente calcular a duration de um título ou até mesmo a duration de uma carteira, é assim que a gente faz. Olha só. Tá vendo essa fórmula aqui que eu tenho que olhar um pouco de lado porque a câmera tá bem na frente do retorno? Aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. FC vezes 1 dividido por 1 mais YTM. O que é esse FC? É o fluxo de caixa. Então, é o fluxo de caixa número 1 multiplicado pelo número 1, tá? Ou seja, é o primeiro fluxo de caixa. Eu vou pegar ele e vou dividir por 1 mais a minha yield to maturity. A yield to maturity é a taxa que eu estou negociando aquele título. A taxa que aquele título é negociado naquele momento. Porque os títulos, quando eu compro, eu posso comprar por uma taxa e depois muda a condição de mercado, a taxa muda. Então é a taxa de negociação. E aí, se a gente vai vendo, essa fórmula vai fazendo isso. Então ela pega o fluxo de caixa 2, aí multiplica esse fluxo de caixa 2 por 2, divide por 1 mais a yield to maturity, que é a taxa, eleva o prazo de 2 e assim sucessivamente vai fazendo isso com todos os fluxos de caixa que a gente tem. Então a gente deveria fazer isso com cada um desses fluxos. E depois a gente divide pelo valor presente dessa carteira. Seria mais ou menos isso, tá? Ocorre que para você fazer essa conta, a gente pode desprezar essa fórmula, mas eu preciso mostrar a fórmula para você entender que nada mais é do que você pegar os fluxos, descontar esses fluxos pela taxa de negociação elevada ao seu respectivo prazo. Isso significa trazer estes fluxos a valor presente. Por quê? Bom, daqui 4 anos eu recebo 110 mil reais. Esses 110 mil reais vale quanto hoje? Isso é trazer a valor presente. Então eu traria cada um destes fluxos aqui a valor presente. E aí eu dividiria isso pelo valor, o preço de negociação dessa carteira ou desse título. Basicamente é isso. Só que como nós estamos falando de média ponderada, a gente vai praticar agora de um jeito que é simples. A gente vai precisar trazer a valor presente cada um dos fluxos e usar a média ponderada da HP. E repito, fica comigo porque a gente vai ver como que isso se aplica na HP e eu preparei uma planilha também, tá? Que aliás, estou deixando ela aqui embaixo. Se você quiser baixar a planilha para fuçar, fica à vontade, o link está embaixo, é só clicar e baixar, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Antes da planilha, a gente vai fazer isso na HP. Então, eu desenhei aqui uma carteira hipotética de 4 títulos de renda fixa, sendo que estes 4 títulos de renda fixa, eles pagarão cupom. Então, são títulos que têm valor de face diferente, então cada um tem lá um valor, um é 1.000, outro é 2, outro é 1.500, outro é 1.000. Então, esse aqui seria o valor de resgate. Só que esses títulos têm também, para facilitar a nossa vida, uma taxa de cupom de todas aqui vai ser igual. Ele vai pagar um cupom e esse cupom vai ser cupom anual. Só para simplificar a nossa vida, senão teríamos de achar taxa equivalente e tudo mais. Então, cada um destes títulos paga um cupom anual de 10%. E sempre quando a gente fala de cupom, é importante que você entenda que o cupom, a taxa de cupom é sempre calculada sobre o valor de face. Sempre. O que significa, portanto, dizer que o valor do cupom de cada um desses títulos já está dado. Se a gente olhar aqui, ó, 10% que é a taxa multiplicado pelo valor de face é R$100. 10% que é a taxa multiplicado pelo valor de face, que é 2.000, é 200. E assim sucessivamente. Então eu trouxe aqui o valor do cupom já em valor para facilitar a nossa vida, tá? E agora, olha só que outra informação a gente tem. O prazo de cada um desses títulos. Cada um desses títulos tem prazo diferente. A gente precisa achar o prazo médio ponderado desta carteira, considerando estes fluxos. E aí eu trouxe uma outra informação que é
a taxa de negociação, que eu vou colocar aqui. Esses títulos estão sendo negociados hoje a que taxa? Porque, independente da taxa de cupom, a depender do risco, a depender do prazo, eles serão negociados com taxas diferentes. É só você pegar como exemplo a nossa NTNF, lá do Tesouro Nacional, ela paga 10% de cupom, mas a depender das condições de mercado, será negociado com taxa maior ou menor. O que a gente precisa fazer agora, e a gente vai fazer com HP? A gente precisa achar o valor presente destes respectivos fluxos aqui, cada um desses títulos. Ou seja, cada um desses títulos representa um valor, a gente vai achar, trazer a valor presente, e você vai ver que vai ficar simples. Então, nós vamos pegar aqui o título número 1, tá? O título número 1 é mais simples, por quê? Porque ele tem prazo de 1 ano e ele tem cupom de 10% ao ano. Esse título significa, ele é desenhado da seguinte forma, olha só. Eu vou receber, no dia do vencimento dele, quando ele vence, eu vou receber o meu valor de face, mais o valor do cupom, mais R$100. É isso que eu vou receber aqui no vencimento. Como ele vence em 1 ano, é só isso. Então, eu vou pegar esse valor, que é 1.100, que é a soma do valor de face, e vou trazer a valor presente, calculando essa taxa de negociação aqui, que é 8%. Então, qual seria o valor presente desse título? É bem simples, a gente vai pegar HP, tá bom? Então, HP, cadê você? Aqui. Apareceu aí na tela? Já? Apareceu, né? Então, a gente faz assim, ó, é FCLX para limpar a memória. Basicamente, eu vou deixar ela aqui em cima. Então, o que a gente tem? A gente tem que 1.100 é quanto eu vou receber daqui a 1 ano. Posso colocar isso no valor futuro. Tranquilo, porque eu vou receber isso lá na frente. Então, FV, tá bom? Qual que é a taxa? 8. Então, 8 no I. Nesse caso, é 1 ano só. Então, é bem tranquilo. Ó, 1, N e aperto PV. Então, o valor presente desse título hoje é 1.018,52. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1.018,52. Esse é o valor presente. E eu vou te dar uma dica. Sim, tem de ser mais do que 1.000 nesse caso. Por quê? Porque se ele paga cupom de 10 e eu estou negociando a 8, eu estou recebendo menos do que a taxa de cupom, então eu vou negociar ele com ágio. Por isso o preço dele hoje é maior do que o valor de face. Tudo bem? Agora a gente vai calcular o valor presente do segundo título, que aí muda um pouco. Por quê? Porque ele tem um prazo de 2 anos. Primeira coisa que a gente sabe é que aqui ele vale R$2.000. E ele tem um prazo de 2 anos com um cupom de 200. Então, eu tenho aqui, ó, 200, que vai ser o valor de um cupom, mais 200, que é o último cupom que eu recebo. Então, esse é o fluxo desse título. Preciso trazer esse fluxo a valor presente com a taxa de 12%. Que agora, uma dica, tá? Como a taxa aqui ela é maior, esse título tem de ser negociado com deságio. Ou seja, a gente vai calcular e o valor presente dele tem de ser menor do que o valor de face, porque eu estou recebendo mais do que a taxa de cupom. Vamos colocar HP na tela e vamos fazer essa conta. FCLX. Então tá lá. Agora a gente vai usar a função de fluxo de caixa. Então 200, eu vou apertar aqui, ó, GCFJ, que é o cash flow, tá? CFJ. Então eu vou receber 1 de 200, GCFJ, e 1 de 2.200, que é esse aqui, que é o resgate do principal mais um cupom. Então 2.200, GCFJ. Tranquilo. Qual é a taxa? 12 no meu I e aperto aqui, ó, NPV. Então deu 1.932,40, tá? 1.932,40. Achamos aqui, tá? Tiro a HP. Como eu disse, esse título teria de ser negociado com deságio porque eu estou negociando com uma taxa maior que a taxa de cupom. Próximo, rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Vamos trazer isso aqui a valor presente. Agora estamos falando de um título de 3 anos. Então, é um título que paga 150 de cupom, então 150, 150. Ele vale 1.500 no vencimento, mais 150. Portanto, o meu último fluxo é 1.650.
então 1.650. Vamos trazer esse cara aqui a valor presente, mesma lógica, usando a função de cash flow. 150G CFJ é o primeiro cupom, 150G CFJ e o último 1.650 GCFJ. Qual é a taxa que a gente vai descontar? 13. Então, 13 no meu I FNPV, que é o valor presente líquido. Então, 1.393,75. 1.393,75. E o último cupom que a gente vai fazer aqui, deixa eu só tirar HP. Esse título tem valor de face de R$1.000, o último, tá? Ele é um título de 4 anos, então ele vai pagar cupom de 100, 100 e 100. E lá no vencimento, recebo o resgate mais 100. Opa, 1.100. Vamos colocar isso na função financeira para a gente ganhar tempo. Então vamos lá, ó. FCLX, então 100 é o valor do cupom. GCFJ, que é o cash flow no momento 1, tá? O que a gente pode fazer é, como esse cash flow de 100 repete 3 vezes, eu posso falar assim para HP. 3GNJ, ou seja, repete 3 vezes e 1.100. GCFJ. Qual é a taxa que está aqui bem em cima da minha cabeça? 14 no I FNPV, tá aqui. 88345. Opa. 883,45. Então agora, o que nós temos? Nós temos o valor presente de cada um desses títulos e nós temos os respectivos prazos. Então, o que a gente vai fazer usando a média ponderada? A gente vai considerar apenas essas informações. Então, olha só, eu tenho aqui o prazo de cada um dos títulos e eu tenho aqui o valor presente. Usa a função de média ponderada, prazo e valor presente, e encontra duration. Será que é isso? Vamos colocar a HP na tela. E o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar ela aqui do meu ladinho, tá? Então, olha só. FCLX, limpei a memória da máquina. Fechado? Se a gente quer encontrar o prazo, a gente começa informando o prazo. Então, o primeiro título, prazo 1, Enter. Qual é o valor que nós achamos? 1018,52. Somatório mais, porque eu informei um par ordenado para HP. Depois, o segundo, qual que é o prazo? 2, Enter. E qual que é o valor? 1932,40. 1932,4. Somatório mais. Aparece o número 2 porque eu informei 2 séries de dados. Terceiro, 3, Enter. 1393,75. Soma mais. Apareceu 3 séries de dados. E 4, Enter. 883,45 somatório mais. Tá aqui. 4 porque eu informei 4 pares ordenados para HP. Agora eu venho aqui, ó, na letrinha G e aperto aqui em X/Y, que é a média ponderada aqui, ó. X/W, perdão, aqui, ó. No número 6. Então tá aqui, 2,41. Então, o prazo médio ponderado, ou a minha duration, é igual a 2,41 anos. Então perceba que apesar de eu ter prazos diferentes, trouxe tudo a valor presente e achei a média ponderada. Então, a média ponderada de recebimento é de 2,41, então um pouco menos aí de 2 anos e meio. Então, foi isso que nós achamos. Então, é assim que a gente calcula a duration. Então, eu vou recapitular e a gente vai para uma planilha muito legal que eu fiz aqui que você vai gostar de ver. Olha só. Como que eu calculo a duration? Pego os meus títulos e trago eles a valor presente, seja título que paga cupom ou que não paga, trago todos a valor presente. E aí, conhecendo o prazo, eu uso prazo e valor para achar a média ponderada do prazo. E nós achamos, deu 2,41. Tudo bem? É assim que a gente calcula a duration com média ponderada. Combinado? Agora, como eu disse, eu preparei uma planilha para a gente brincar um pouco aqui. Deixa eu tirar HP e a gente se aprofundar nisso de um jeito bem legal. Olha só, o que tem esta planilha? Tem o título 1, tem o valor de face de cada um dos títulos,
tem a taxa de cupom, tem o valor do cupom, tem prazo e tem a taxa negociada. Que, se a gente olha para o nosso slide, deixa eu só voltar uma aqui, ó. A gente vai perceber que os dados que estão nessa planilha, tá? Eu vou ter de ficar desse lado aqui, né? Senão vai ficar bem estranho. Ou aqui, ó. A gente vai perceber que os dados que a gente tem nessa planilha, tá? São exatamente os mesmos dados que estão na nossa apresentação, que eu acabei avançando demais aqui, peraí. São esses dados aqui, certo? Então, o que a gente faz? Traz esses caras a valor presente. Vou até deixar um pouquinho maior aqui. Vamos trazer cada um deles a valor presente. Então, VP, que é o valor presente, né, no Excel. Primeira coisa, ele pergunta a taxa. Então, a taxa é esse cara aqui. Depois, ele pergunta a quantidade de períodos. Períodos aqui vai ser, nesse caso, 1. Tá escrito prazo ali, mas é prazo, tá? Ele vai perguntar pra gente qual que é o pagamento desse título. Que o pagamento é o pagamento do cupom. Tá aqui, tá? Eu vou colocar isso aqui em negativo só para ele trazer o resultado positivo. E depois ele pergunta para a gente qual que é o valor futuro. É o valor de face, que é o quanto eu vou resgatar. Então, é menos esse cara aqui. Pronto. Olha só. Achamos o valor presente. Aqui deu 1.018,52. Na HP, 1.018,52. Vamos arrastar aqui só para ver se a gente achou o valor certo. Então, olha só. Quanto que deu o segundo título? 1932,40. Nós achamos na HP aqui, ó, 1932,40. O terceiro, 1.393. Tá aqui e o quarto aqui. Beleza. Aí, a gente vai somar o valor presente dessa carteira. Ou seja, quanto essa carteira com esses 4 títulos vale no dia de hoje? Tá lá. 5.228,12. Isso é o valor dessa carteira. Vamos calcular a duration agora? O Excel tem uma fórmula de duration, mas aí ela traz um nível de complexidade e a gente vai usar a média ponderada aqui também. Então, no Excel, a gente faz assim, ó, somar produto, somar produto, e aí ele vai perguntar qual é a matriz. Essa é a matriz 1, essa é a matriz 2, eu vou fechar e vou simplesmente dividir pela soma da carteira, que é isso aqui. Então, nós achamos a duration de Macaulay aqui, ó, de 2,41, que foi exatamente a mesma coisa que a gente achou na HP. Beleza? Mesma coisa. Só que agora a gente vai avançar isso para a gente falar da duration modificada. A duration modificada vai medir para a gente a sensibilidade que essa carteira tem em relação à exposição de mudança de taxa de juros. E aí você vai entender na prática a observação, porque depois a gente vai dar um copia e cola, mudar os prazos e você vai ver como que uma carteira fica mais sensível do que a outra à medida que muda-se a duration dela, certo? Vou te explicar isso, mas antes quero dizer para você o seguinte. Se você está estudando para alguma certificação de mercado financeiro ou pretende estudar para alguma certificação de mercado e quer aprender o conteúdo de verdade, eu convido você a estudar com a T2. Convido você a estudar com os nossos cursos completos, cujo link do meu site está aqui na descrição. A propósito, você pode experimentar as nossas aulas sem nenhum compromisso, através do sistema que nós chamamos de Trial. No Trial aqui da T2, o que acontece é que você se matricula no curso que você escolher, não precisa de dados de cartão de crédito, não tem compromisso. Você vai ter acesso a algumas aulas do curso por 3 dias dentro da plataforma, tendo a mesma visão que os alunos têm. E lá você pode decidir se depois de ver das aulas entender que faz sentido para você. Então, se você quer aprender de verdade, se você não quer só passar, só decorar, é aqui que você tem de estar. Fica aqui o convite. Vem estudar com a T2, o link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Feito o jabá, vamos voltar aqui na nossa apresentação. Vou ficar aqui do lado, tá? Colocar aqui o Excel. Aí. O que acontece? O que é a duration modificada? A duration modificada nada mais é do que a gente voltar aqui na apresentação e escrever o seguinte. É a minha duration, ou seja, a duration de Macaulay, dividido por 1 mais a minha taxa. Tá? Isso é a duration modificada. E ela vai mostrar para a gente a sensibilidade que essa carteira tem em razão de mudança de taxa de juros. É isso que faz a duration modificada. Então, eu estou te explicando que nós achamos a duration, que é o prazo médio ponderado. Eu vou pegar essa duration e vou dar uma modificada dela para dizer assim, olha, essa é a exposição que essa carteira de renda fixa tem em razão de mudança de taxa de juros. É isso que a gente vai descobrir.
Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar achar a taxa média de negociação, já que a gente está falando de mais de um título. Então, nós temos 4 títulos aqui, certo? A taxa média de negociação deles qual que é? Bom, a gente vai precisar usar a média ponderada, vai ser a mesma lógica aqui. Então, vamos lá. Ó. Somar produto. Opa. Vou abrir parênteses aqui. Essa é a matriz 1. Essa aqui é a matriz 2. Tá? Dividido pela soma, que é esse cara aqui. Então, olha só. O que nós temos aqui, esse 11,83, é a taxa média ponderada das nossas negociações. Bom, faz sentido, né? Se eu tenho um título de 8, outro de 12, outro de 13, de 14, é isso aqui. A duration modificada é eu pegar a duration de Macaulay, que é o que nós temos aqui, tá bom? E dividir por 1 mais essa taxa. Então, eu vou pegar a duration de Macaulay dividido por 1 mais a minha taxa. Prontinho. Então, olha só. Aqui eu vou precisar dividir por 100, porque nós temos ali um percentual em cima. Basta eu dividir por 100, que aí a gente chega. Pronto. Isso que você está vendo aqui é a minha duration modificada. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, Thiago, e o que isso quer me dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que essa nossa carteira hipotética, que foi desenhada, que tem essa duration, que tem essa taxa, que tem essa condição, ela tem uma duration modificada de 2,15. O que significa dizer que, para cada 1 ponto percentual de mudança na taxa de juro, o preço dessa carteira altera em 2,15%. O que eu quero dizer é que, se a taxa de juros sobe 1 ponto percentual, então se a taxa sobe, o que vai acontecer? O preço dessa carteira vai cair 2,41. Então essa carteira vai ser esse cara aqui, que é o preço de hoje, menos esse mesmo cara aqui, multiplicado por 2,40 não, 2,15. Pronto. Então, olha só. Se a nossa taxa sobe 1 ponto percentual, o que vai acontecer é que a nossa carteira vai sair de 5.228 para 5.115. O contrário é verdadeiro. Se a taxa de juros cai 1 ponto percentual, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a nossa carteira, se a taxa cai, vai subir. Então, eu vou ter esse cara aqui, mais esse cara aqui, que é o valor de hoje, multiplicado pela minha duration modificada. Então, se a nossa taxa sobe 1 ponto percentual, a minha carteira sai de 5.228 para 5.340. Agora que vem a nossa boa comparação, por isso eu quis fazer isso no Excel. Então, a gente vai copiar e a gente vai colar aqui essa mesmíssima carteira sem tirar nem pôr. Então, deixa eu só copiar aqui, ó, do jeitinho que a gente construiu junto. Opa, aqui. Tá? E vou colar aqui. O que nós temos? A mesmíssima realidade. Absolutamente nada aqui está mudando. Mas, olha só, nós podemos agora, aqui onde está escrito prazo, né? Na verdade é prazo em anos. Até vou arrumar lá em cima. Nós podemos mudar os prazos de cada um desses títulos. Nós vamos imaginar que o título que vencia daqui a 1 ano, na verdade ele vence daqui 8. E esse, olha só que eu estou mudando. Esse aqui, 9. Esse aqui, 10 e esse aqui, 15 anos. Eu mudei o prazo dos nossos títulos, mantive a mesma condição e, claro, ele já recalculou aqui os respectivos valor presente e ele já achou aqui, ó, bem atrás de mim, a nova duration de Macaulay. Nós saímos de uma duration de Macaulay de 2,41 para uma duration de Macaulay de 9,95. Então, o prazo, óbvio que tem que subir. A duration de Macaulay, óbvio que tem que subir. Porque se eu estou aumentando os prazos, mas aí, olha só esse grande ponto aqui, ó. Nós mudamos a duration modificada também, porque se eu mudo a duration de Macaulay, vai mudar a duration modificada.
A minha duration modificada foi para 8,91. Sabe o que isso significa? Que se a taxa de juros de mercado subir 1 ponto percentual, a minha carteira vai cair quase 9%, vai cair 8,91. Se a taxa de juros de mercado cair 1 ponto percentual, a minha carteira vai valorizar quase 9%. E como a gente fez essa conta, olha só, na carteira A, que é a primeira, que nós construímos no passo a passo, se a taxa de juros sobe 1 ponto percentual, a carteira vai valer 5.115. Aqui, ó, se a taxa sobe 1 ponto percentual, a carteira vai valer 4.474. Ela vai cair bastante em relação ao valor presente de hoje. Então, basicamente, é para isso que serve o estudo da duration. A duration de Macaulay é uma medida de tempo, ou seja, é prazo médio ponderado. Tudo bem? Duration é tempo e é média ponderada, trago a valor presente e calculo a média ponderada como a gente fez na HP e fiz aqui no Excel também para você. Aliás, você pode baixar essa planilha se quiser, o link está aqui embaixo. A duration modificada não é uma medida de tempo. A duration modificada é uma medida de sensibilidade. Então ela mostra para mim quanto que uma carteira está exposta ao risco de mercado à medida que a taxa de juros se altera. A cada ponto percentual mexido na taxa de juros, quanto que vai variar a minha carteira? É exatamente por isso que a gente diz que títulos com duration longa, carteiras com duration longa, estão mais expostas à variação da taxa de juros. E agora com esse estudo, você sabe que uma carteira com título com duração longa está mais exposta à variação de taxa de juros, agora você sabe, só que agora você é capaz de saber o quanto que essa carteira está exposta. A nossa segunda carteira, eu disse para você o seguinte, olha, essa carteira nessas condições, se mudar 1%, 1 ponto percentual, a carteira vai mexer quase 9% em termos de valores. A anterior, se mudar 1 ponto, a carteira mexe 2,15% em termos de valores. Por quê? Porque a duration dela é maior. E por óbvio, quanto maior for a nossa duration, ó, mudei a duration agora. Nossa duration foi para 28. Nossa duration modificada foi para 25. Mais uma vez, duration de Macaulay mede tempo, duration modificada mede a sensibilidade que a carteira tem. E por óbvio, quanto maior a duration, maior a sensibilidade que a carteira tem. Essa segunda carteira, se mudar 1 ponto percentual na carteira, muda 25% o preço dela. Fechado? Então eu espero que você tenha aprendido tudo sobre duration e sobre duration modificada. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo tema que você gostaria que eu explicasse e deixa também a sua percepção. Deu para aprender sobre duration? Vai ser muito bom a gente debater aqui nos comentários. Eu vou te ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau!